Olhe, sabe o que falta para você, homem? É encontrar um norte. Viste? Mas não é que não leva aqui de jeito nenhum. Bem, obrigada pelo convite, mas eu poderia dizer que algumas das ideias que norteiam a minha pesquisa são Eita, que essa tá desnorteada. E aí, gente, eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já ouviram alguém usar esse verbo, nortear, ou já leram, né? Nesse sentido de ter uma orientação na vida, se aprumar, enfim. Mas para nós que vivemos aqui no sul do Mapa Mundi, abaixo do Equador, será que não seria interessante a gente começar a sulear? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rita e a resposta à pergunta anterior é sim, pelo menos deveríamos estar suleando muito mais do que norteando. E o que nós estamos chamando aqui de sulear? Sulear é criar, pensar, filosofar, produzir conhecimento, olhar a partir das realidades dessa banda de cá do Equador, a partir do nosso contexto, da nossa história, das nossas culturas. Por que isso? Porque nem tudo o que o norte produz em termos de conhecimento se encaixa exatamente para a nossa realidade. E isso acontece simplesmente porque existe um abismo entre nós, um abismo entre os nossos contextos. Enquanto os países do norte, os países mais desenvolvidos, mais ricos, têm uma tradição imperialista, colonialista, nós tivemos um passado colonial, com vivendo séculos aqui de escravidão. E é claro que esses países mais ricos não são mais ricos à toa. Eles não acumularam todo esse capital que eles acumularam até aqui a partir do nada. Eles exploraram as suas ex-colônias, especialmente recursos naturais, mas também recursos humanos. E um outro aspecto também muito importante é que para sulear a gente tem que romper com essa hierarquia que existe entre a ciência euro-norte-americana e a ciência dos povos não euro-norte-americanos. Segundo essa hierarquia, todos os conhecimentos norte-americanos e europeus são considerados superiores ao que a gente produz aqui. E quando eu falo a gente, eu não estou falando só da universidade, da academia. Eu também estou me referindo a todo o conhecimento, a toda a ciência dos povos indígenas, dos nossos povos indígenas e também a todo o conhecimento afrodiaspórico. E isso é importante por quê? Porque quando a gente for ler as teorias, os conhecimentos vindos do norte, a gente pode perguntar, mas será que aqui isso funcionaria? Será que os indígenas já não produziram alguma coisa em relação a isso? Será que eles já não têm um conhecimento em relação a esse tema? E a mesma coisa a gente pode perguntar em relação ao conhecimento trazido por todos os povos africanos que aportaram aqui nessa terra. Além de todo o conhecimento que eles tiveram que realmente produzir, especialmente quando tiveram que adaptar esse conhecimento trazido de África para uma terra totalmente diferente, para uma realidade totalmente diferente. Ou seja, nós temos a nossa ciência, o Sul, a parte de cá, a banda de cá tem a sua própria ciência, mas é importante que a gente olhe para ela, que a gente busque informação, que a gente conheça, ou seja, é importante que a gente considere legítimo tanto o conhecimento do Norte quanto o conhecimento que nós já temos e que continuamos produzindo desde muito antes da colonização. E é claro que isso é um movimento que tem que ser iniciado por nós. Agora, essa hierarquização acontece porque desde a colonização, os europeus, eles impuseram a sua língua, a sua religião, os seus valores, a sua perspectiva de mundo para todos os povos que viviam aqui. Ou seja, assim como o projeto de expansão do cristianismo foi universalizante, todos tinham que se ajoelhar ao seu Deus, ao Deus católico, sendo todos os mais deuses demonizados
enfim, desqualificados, deslegitimados, o projeto civilizatório europeu também teve e tem esse caráter universalizante, de modo que até hoje continuam impondo esse conhecimento ao mundo todo, como se todas as realidades fossem iguais às do norte. E a gente sabe que não é. Esse desejo de universalização por parte dos europeus e mais adiante também por parte dos norte-americanos significou o genocídio de muitos povos indígenas, o genocídio de muitos povos africanos, e com essas mortes, a morte dos seus conhecimentos, das suas ciências, o epistemicídio, que é a morte do conhecimento. E isso significa impor certos valores hierárquicos, por exemplo, em relação à língua, ou seja, que existem línguas melhores do que outras, mais valiosas do que outras. Em relação à religião, que existem religiões mais verdadeiras do que outras, mais santas do que outras, e até mesmo em relação a alguns modos de viver, muitas vezes rotulado de exótico, para não se dizer pouco moderno, não civilizado, etc. E agora, nessa parte do vídeo, eu quero trazer para vocês um exemplo de como nem sempre o conhecimento do norte serve para nós que vivemos aqui nessa parte do mapa mundi. E eu estou me referindo ao ensino dos pontos cardeais, que é correntemente ensinado nas nossas escolas, como se fosse algo muito funcional e que, na verdade, é totalmente inapropriado para nós. Segundo o que ensinam nas escolas até hoje, nós devemos estender o braço direito para o sol nascente, para termos assim o leste nesta direção, o norte à frente e o oeste à esquerda. Agora vejam um absurdo, nos puseram de costas para o sul. E o absurdo continua em relação à nossa orientação noturna, pois à noite nós devemos nos orientar pela constelação do Cruzeiro do Sul. No entanto, o Cruzeiro do Sul é frequentemente visível no sentido sul, para o qual nos impuseram darmos as costas. E isso tem um valor simbólico muito forte, que marca o nosso imaginário, o imaginário dos povos que vivem na parte sul do mapa mundi. Porque quando a gente copia essa teoria que vem do norte, que nos coloca de costas para o sul, ou seja, de costas para nós mesmos, e nos coloca de frente para o norte, é como se dissesse que toda a nossa perspectiva de vida, todo o nosso olhar tem de ser o olhar do norte. Pois bem, o que nós deveríamos fazer em relação a essa regra dos pontos cardeais? Simplesmente contrariar a regra do norte, desnorteá-la. E em vez de apontar a mão direita para o sol nascente, apontar a mão esquerda, pois com o oeste à nossa direita, finalmente estaremos de frente para o sul, o que nos permitirá sulear a noite pelo Cruzeiro do Sul. E agora eu quero convidar vocês a continuar suleando aqui comigo, através da seguinte pergunta: como será que os tupis guaranis estabelecem os pontos cardeais? Bem, primeiro a gente tem que ter em mente que a observação do céu sempre foi a base do conhecimento de todas as sociedades do passado. E não poderia ser diferente em relação aos nossos tupis guaranis. A leitura do céu vai ser fundamental para que os indígenas estabeleçam um calendário que vai reger várias das suas atividades, como caça, pesca, lavoura. Agora, a gente também não pode deixar de levar em consideração que a diversidade de povos indígenas é muito grande, que essa leitura também vai variar de povos para povos. Das várias famílias do tronco tupi, a família tupi-guarani é a mais extensa em número e em distribuição geográfica das línguas. E ela pode ser encontrada em várias partes do Brasil, Bolívia, Argentina, Peru e outros países. Para os Guarani, o sol é o principal regulador da vida na Terra e tem grande significado religioso. Todo o seu cotidiano está voltado para a força espiritual do sol. Kuarai, na linguagem do cotidiano, Nhamandu, na espiritual. Os tupis guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical, ou gnomon, que na língua tupi antiga chamava-se Quaraciraangaba.
Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol. Essa haste vertical aponta para o ponto mais alto do céu, chamado zênite. O relógio solar vertical foi utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Na cosmogênese guarani, Nhanderu, que significa nosso pai, criou 4 deuses principais, que o ajudaram na criação da Terra e de seus habitantes. Os 4 pontos cardeais representam esses deuses. O norte é Jacaira, deus da neblina vivificante e das brumas, origem dos bons ventos. O leste se chama Carai, deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. O sul chama-se Nhamandu, deus do sol e das palavras, origem do tempo e espaço primordial. E o oeste é Tupã, deus das águas, do mar e de suas extensões, das chuvas, dos relâmpagos, trovões. Em relação à nossa orientação noturna, a constelação do Cruzeiro do Sul também vai ser muito importante para os tupis guaranis, com uma diferença marcante. Quando a constelação do Cruzeiro do Sul está em pé, o prolongamento do seu braço maior aponta para o sul. Olhando para o sul, o que a regra do norte nos impede, como nós vimos, as suas costas, os tupis guaranis terão o norte, à direita o oeste e à esquerda o leste. Vale destacar o rigor da observação indígena, cujos conhecimentos milenares estão muitas vezes à frente da ciência ocidental, que em geral aparece para comprovar cientificamente o que os indígenas já vivem e sabem há várias gerações. É o caso, por exemplo, da localização do nascer e do pôr do sol. Ou seja, para os tupis guaranis, o sol só vai nascer exatamente no ponto cardial leste e se pôr no ponto cardial oeste nos primeiros dias da primavera e do outono. Isso porque, diferente de um observador do hemisfério norte, para um observador do hemisfério sul, em relação à linha leste-oeste, o nascer e o pôr do sol ocorre um pouco mais para o norte no inverno e um pouco mais para o sul no verão. Bem, pessoal, para concluir esse vídeo, eu só queria destacar alguns aspectos da ciência indígena. Como nós vimos, a observação ela é fundamental, a observação da natureza, mas não só, porque a herança epistemológico ancestral também é fundamental, ou seja, todos os conhecimentos que são passados de geração em geração. A palavra, o respeito à palavra dos mais velhos, do pajé, do xamã, e fundamentalmente o respeito pela natureza. Ver a natureza como um sujeito e como um sujeito de fala, porque o indígena, ele se comunica com a natureza e a natureza se comunica com ele. Ele sabe ouvir os rios, as montanhas, as plantas, uma relação que nós infelizmente perdemos. E perdemos por quê? Perdemos porque nos impuseram olhar o tempo inteiro para o norte, inclusive em relação a nós mesmos. A gente tem que olhar para o norte, para o espelho do norte, para se ver. Ou seja, nós tivemos que nos guiar pela ciência baseada no pensamento racional, cartesiano do mundo europeu, nessa ciência totalmente desencantada. Mas sobre o pensamento europeu, sobre o esquema mental a partir do qual a Europa pensa e cria ciência, a gente vai falar no outro vídeo. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de comentar dúvidas, sugestões, informações que vocês têm que eu não falei aqui, que podem acrescentar, aprofundar mais o nosso tema. E também compartilhem, né? Compartilhem com pessoas que vocês acham que vão se interessar. Isso vai fortalecer o nosso canal e vai ajudar a divulgar ainda mais a nossa querida América Latina. E para terminar agora de verdade, eu só queria dizer que eu sempre deixo aqui embaixo os links dos textos, dos vídeos que me serviram de base para ter essa conversa aqui com vocês. Procura lá, tá bom?